Meu nome é Enio Antônio Brizola, eu tenho 59 anos e sou natural de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Vim na adolescência com 12 anos, vimos da agricultura familiar, uma época de muitas dificuldades, pouca terra, muitos filhos. Sou de uma família de 15 irmãos e os irmãos mais velhos então vieram para o centro urbano maior em busca de emprego, em busca de trabalho, fugindo um pouco assim do êxodo rural, né? Então, das dificuldades também da agricultura. Vim trabalhar na indústria calçadista. Meu primeiro emprego foi no Calçados Travesso, aqui no bairro São José, na Rua Anchieta, na época. Trabalhava durante o dia, estudava à noite na escola polivalente do Plang, aqui na Vila Cuntes, e morávamos na Vila Iguaçu. Então era uma logística, né, bastante grande. Uma família grande, bastante dificuldades. Perdi meu pai também muito cedo. Eu tinha 14 anos quando meu pai faleceu. Então tivemos uma perda significativa. Era um tempo que o setor calçadista estava em franco aquecimento, assim, porque as exportações eram muitas, o mercado interno também aquecido, e nós viemos lá de Frederico Westphalen morar no maior bairro operário da cidade, né? Então, houve, na época, assim, um certo choque social de vir de uma cidade do interior para uma cidade grande, e ficar trabalhando, nós trabalhávamos livre, né? E ficar 9 horas e meia dentro de uma empresa fechado, com, né, um trabalho razoavelmente insalubre, e que também, assim, as famílias que vieram da minha região, que não foram poucas, né, a região do Alto Uruguai, assim como as famílias das regiões das Missões, encontraram muitas dificuldades aqui para se instalarem, porque eram poucas ofertas de moradia, tanto de aluguel quanto de habitações populares. Não tinha, muito pouca infraestrutura, uma cidade que não se preparou para receber, né, o volume de pessoas que vieram trabalhar na cidade, que foram chamadas para trabalhar na cidade. Então aí que se deu uma grande ocupação de áreas públicas, como a Vila Palmeira, como a Kipling, como a Iguaçu, como, né, a Esmeralda, como a Getúlio Vargas, enfim, né, aqui o Quefas, toda essa região do São José. Então foi povoado, essas áreas públicas ocupadas, elas se deram em razão das pessoas não terem, né, não ganharem o suficiente, às vezes, para pagar aluguel, e que se obrigavam, então, né, a ir morar na subhabitação, sem esgoto, sem água tratada, muitas vezes, né, com transporte coletivo precário, que também, nessa época, já não dava conta da demanda, né, do transporte coletivo na cidade, e onde também o movimento comunitário foi muito importante no sentido de estar cobrando essas melhorias. A constituição de inúmeras associações de bairro, nesta época, foram muito importantes. Inclusive foram através desses movimentos que nasceram, já na época, programas habitacionais como
o projeto Kefas, que é um dos primeiros projetos habitacionais na cidade. E depois foi, então, se desenvolvendo, né, outras possibilidades, como o Mundo Novo, que é uma cooperativa habitacional criada pelo Sindicato dos Sapateiros na época, para, né, acolher sapateiros, sapateiras, e que hoje enfrenta, inclusive, um problema grave lá com a questão da água, né? Mas esses foram os principais projetos habitacionais da época. Eu era funcionário do Sindicato dos Sapateiros e Sapateiras, e nas andanças com o movimento sindical, eu conheci o bairro Boa Saúde, na época pertencia a São Leopoldo. E numa greve no Calçados Claser, os trabalhadores, cobrando melhores condições de trabalho, melhores salários, eu conheci a minha esposa, há 36 anos atrás, né? E ela era desta região também, ela era das proximidades da Boa Saúde. Então nós começamos a namorar e decidimos então comprar um terreno, justamente na onde tinha um loteamento em desenvolvimento, que é o loteamento Liberato. Então fomos, quando casamos, então fomos morar lá no bairro Boa Saúde, com a ideia assim de só morar, né, de não, né, de trabalhar, de militar nos movimentos sociais, mas lá ser um local de moradia. Mas logo nos, né, deparamos assim com vários movimentos em andamento, entre eles o movimento pela anexação, né, que esse ano agora em outubro vamos completar 30 anos então de pertencimento à cidade de Novo Hamburgo, né? Então o bairro cresceu muito de lá para cá, e é um bairro que eu gosto muito, é um bairro que houve, né, uma dificuldade de adaptação no início, porque eu estava muito vinculado ainda lá na Vila Iguaçu, em Canudos, né, nossos vínculos de amizade, de família estão até lá até hoje, enfim, né, e a convivência também com a comunidade marista também era muito forte, então foi difícil no início, mas depois nos acostumamos e hoje a Boa Saúde é meu país. Teve um impacto já positivo, que foi a pavimentação da Presidente Lucena do bairro Primavera, ali da altura do bairro Primavera, até a RS 240. Quer dizer, é uma obra ainda em andamento. E esta obra certamente, ela, né, só aconteceu agora porque, em razão desse condomínio, né, desse novo condomínio, desse novo bairro. É um bairro por uma classe mais média-alta, né? Não é a situação do bairro Boa Saúde, que é uma situação de pessoas trabalhadoras, comerciantes, né? Então esperamos que a infraestrutura hoje empregada lá, ela também possa ser compartilhada, tipo a energia elétrica que está sendo disponibilizada para lá, que isso possa também, né, a Boa Saúde compartilhar, e que haja, inclusive, né, que esse bairro possa influenciar em outras alternativas viárias, que é a ligação do bairro Boa Saúde, né, de forma direta ao bairro Primavera, se aproximando então desse novo bairro. Não acredito assim que ele vá ter influência sobre a estrutura pública hoje da região, como escolas, como mesmo a Fundação Liberato, né, ganham, né, um público a ser atendido dali. Mas as pessoas, a classe que ir morar ali, certamente é uma classe que tem mais possibilidades para,
né, acessar outras redes, as redes particulares de ensino, enfim, né. A nossa preocupação é em razão da questão ambiental, que terá um impacto, sim, na região. Essa é a nossa preocupação, principalmente nas questões pluviais, né, haverá uma contribuição forte ali para o esgoto pluvial. Não tem previsão de estação de tratamento nesse loteamento. Ele será incorporado à estação de tratamento do Luiz Rau. Então, resta saber se haverá taxa também para esses moradores contribuírem com o tratamento de esgoto na cidade. Enfim, nós esperamos que hajam tanto contrapartidas ambientais quanto de logística, de impacto na infraestrutura viária da região. Porque a Avenida Boa Saúde é uma avenida já bastante limitada na medida que são pistas muito estreitas. Tem um saturamento de trânsito bem forte ali nessa região. A Presidente Lucena também. Então esperamos que hajam contrapartidas viárias, dado o impacto que vai acontecer certamente na região com a instalação desse novo bairro nas proximidades na divisa, na verdade, com o bairro Boa Saúde. Logo também me incorporei aos grupos de jovens no movimento marista das comunidades eclesiais de base. Depois no movimento comunitário, 16 anos eu era secretário de uma associação de moradores lá da Vila Iguaçu. Muita participação de juventude mesclado assim com pessoas mais adultas. Depois integrei o movimento sindical sapateiro, fui da União Jovem na época, União Jovem Trabalhista na época, isso na década de 80. Fui também metalúrgico, trabalhador químico, por muito tempo. Também fui presidente de um sindicato importante na cidade. Integrei também a Confederação Nacional dos Químicos, representando a região sul, junto com os petroquímicos, trabalhadores químicos. Também participei do governo do estado na gestão do Olívio Dutra, em 98 a 2002, onde atuamos aqui na cidade, na região, com políticas públicas de apoio ao setor coreiro calçadista, mas também a cooperativas de trabalhadores e também a geração de trabalho e renda, promoção da inclusão social. Fui assessor parlamentar do deputado federal Tarcísio Zimmermann, onde também demos continuidade a vários programas iniciados, vários projetos iniciados ainda no governo do Olívio Dutra. Depois fui diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDETUR, aqui na época, onde criamos importantes programas, como um programa de geração de crédito, através do programa de microcrédito. Também um apoio importante aos comerciantes do bairro Canudos, do bairro Santo Afonso. Programas também de inclusão social, como o projeto Catavida. Também na área da geração de trabalho e renda com a economia solidária.
fui secretário de obras aqui na cidade também, no governo do prefeito Lauermann, e aonde já então tinha eleito meu primeiro mandato. Desse mandato agora é o quarto mandato que a gente vem executando aqui na Câmara, na busca por uma cidade mais justa, uma sociedade mais desenvolvida, uma cidade também com uma promoção da sustentabilidade maior. É um cenário difícil, um cenário de pouca participação no geral social. A juventude é uma juventude com outros propósitos. As redes sociais contribuíram bastante assim, para um afastamento da presença, da coletividade, né, de reunir para discutir, da cultura do reunir para discutir as questões da cidade, da vida, do meio ambiente. Essa vida, digamos, mais moderna, de tempos mais de digitalização, creio que contribuíram um pouco para esse afastamento, a pouca leitura, o pouco estudo, né? As inverdades, né, foram contribuindo para esse sequestro das instituições, uma educação, o sequestro da verdade, assim, né? Contribuíram muito para desabastecer a sociedade de debates. Não temos o mesmo movimento da minha época, da década da minha juventude, né? Que foi intensa de participação social, inclusive com um movimento pelas diretas já, que é um movimento símbolo da participação da juventude brasileira. O mandato ele continua intenso, né? Ele é um mandato guiado por princípios democráticos e tem no seu conselho. Nós temos um coletivo que é o Conselho do Mandato, um coletivo de várias pessoas, de várias partes da cidade, atuantes em várias temáticas, e que continuamos com os mesmos compromissos com a coletividade, tanto com as demandas comunitárias, como as pautas da educação, as pautas ambientais, as pautas do desenvolvimento econômico e dos direitos humanos. A Câmara ela tem sido, nesses 6 primeiros meses, também intensas, né, de projetos que abrimos o ano assim, com projetos polêmicos, como a taxação da água. Nós temos ainda os grandes gargalos a serem enfrentados, como a questão do transporte coletivo, uma própria questão da saúde, né, que a fila é grande, que é preciso reestruturar todo o sistema de SUS na cidade, que foi muito desestruturado nos últimos anos, e que o desafio, né, de trabalho ele é grandioso e por isso continuamos com o nosso mandato em tempo integral. A renovação do mandato ele é uma avaliação que a cidade faz do trabalho dos vereadores ou de qualquer político. Nossa votação aumentou, nós tivemos mais de 700 votos em relação à última eleição. Foi uma eleição, toda eleição ela é difícil. A votação do partido também aumentou. A votação do partido também aumentou e aumentamos a bancada também. Uma eleição da vereadora Luciane. E foram temas que voltam para casa hoje, temas como a questão do funcionalismo, a questão da reforma da Previdência.
as questões do IPTU, do aumento significativo de quem votou a favor daquele aumento significativo de 300% na planta genérica de valores. Acho que isso provocou um grande desgaste para os vereadores da época, né? E que se posicionaram também frente a um governo muito desgastado, né, com a população, um governo muito impopular, que se tornou a última governante da cidade. Então isso, assim, o vínculo, né, com o mandato do prefeito, da prefeita, ele pode ser bom ou pode ser ruim também, né? É claro que tem as questões de fidelidades partidárias, tem as questões programáticas dos partidos, mas eu mesmo em épocas que o meu partido governou a cidade, eu fui muito mais divergente, né, do que convergência, assim, buscando convergência em muitas coisas que consideravam errado. E acho que isso, todas as consequências de um projeto de lei, ele impacta às vezes muito mais nos vereadores do que no executivo. Eu acredito nos princípios fundadores do nosso partido, na esperança que nos move para um mundo melhor, para uma sociedade mais democrática, onde haja participação popular, onde haja respeito ao meio ambiente, onde haja mais respeito à vida, respeito às mulheres, e que o histórico do nosso partido, que é um dos maiores partidos de esquerda da América Latina, um dos maiores partidos de esquerda do mundo, um referencial, né, mundial, construímos durante o longo da nossa história uma caminhada, né, importante dentro de um país acostumado a ter golpes contra a democracia. Então, se olharmos para a história, vamos perceber que é um país forjado, né, uma democracia forjada dentro, né, de ditaduras, enfrentando golpes militares, né, e, por último, os golpes também civis, né? Então, esse ano eu completei 43 anos de filiação partidária. Quando comecei a militar, eu era muito jovem ainda, quase uma adolescência ainda. Umas primeiras introduções à história política, vindo por esta caminhada das SEBs, das comunidades eclesiais de base, vindo também assim, da formação marista que provoca a participação na sociedade, que provoca, né, a atuação militante, que forma, assim, através da educação libertadora também, cidadãos críticos. A Igreja teve um papel importante na constituição do Partido dos Trabalhadores. Frei Beto, né, grandes lideranças do partido vieram, né, da Igreja Católica, com vínculos aos movimentos sociais vinculados à Pastoral da Terra, Pastoral da Juventude, né? Então, foi importante esta contribuição histórica que a Igreja Católica, né, traz através das SEBs para, né, uma construção de uma sociedade democrática, de um partido que tem um histórico de compromissos com a democracia, né? Então, eu
Logo comecei a participar dos processos de formação política e me filiei ao partido quando eu tinha 16 anos de idade. Fui ter o primeiro cargo público, isso me filiei em 82, eu fui ter o primeiro cargo público em 98, porque não era uma inspiração na época, e o que se vê muito hoje é isso, assim, a expectativa é ter cargos. E a nossa expectativa foi e continua sendo mudar o mundo, né? Então o que nos move é isso, a nossa bandeira é essa. E é isso, é essa alma assim, que me fortalece na minha caminhada de permanecer num partido de esquerda, num partido democrático. Recentemente elegemos, com a participação de um grande número de filiados e filiadas, nossas direções municipais, estaduais e nacionais. Então é assim que funciona a escolha de direção partidária no nosso partido. E o partido do Brizola sequestrado também, né, pela direita. Hoje, o PDT é um partido que faz parte de um governo neoliberal de direita no governo do Estado e que criou muitas dificuldades para assinar, inclusive uma CPI importante, que era a CPI da CE, que foi criada pelo Brizola. Uma companhia que foi criada pelo Leonel Brizola. Leonel Brizola é um estadista, uma pessoa que faz falta, uma liderança que faz muita falta hoje, dentro desse contexto. E um visionário político, né? Porque tudo que ele dizia na época aconteceu e continua acontecendo, né? Então, um líder que garantiu a democracia através do processo da cadeia da legalidade, para fazer valer a posse do vice-presidente Jango na época, e que promoveu a reforma agrária nesse estado, e que foi um homem muito compromissado com a educação, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro. E nós éramos uma minoria. A turma do Lula, a turma do PT era minoria, né, na cidade, porque a grande maioria era Brizola. E no segundo turno da eleição, os trabalhistas se uniram aos petistas e constituíram uma das maiores alianças. Aqui na frente da Câmara de Vereadores eu assisti um dos maiores comícios da cidade, na época, com Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva, que em frente aqui deveria ter umas 15 mil pessoas participando daquele comício. Então, quando que teremos novamente um comício, né, aqui na cidade ou em qualquer lugar, com lideranças tão expressivas que foi na história, né? Então, tempos que vivenciamos que não dificilmente, né, irão voltar, e estadistas, né, tão importantes hoje, assim, que fazem falta nessa crise também de lideranças políticas sociais que enfrentamos no Brasil. Foi uma demanda provocada pelos comerciantes da Maurício Cardoso, de uma reclamação de que os catadores estacionavam os carrinhos com os materiais, com os resíduos, em frente às lojas no período da noite, com cães, e a maioria dessas pessoas pernoitavam em frente a esses estabelecimentos. Então havia também uma reclamação de catadores avulsos que reviravam as lixeiras, deixavam lixo no chão, e pessoas também, os moradores, pessoas em situação de rua, que transitavam pela região da Maurício Cardoso, da área central. O prefeito Tarcísio, na época, designou a secretária Jurema para liderar um movimento
para entender o porquê que as pessoas ficavam à noite com os resíduos, com os carrinhos em frente a esses estabelecimentos. Nós eu participava da Sedetura na época e compus a força-tarefa com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Educação, e fizemos várias buscas ativas, conversando com as pessoas, e concluímos que as pessoas ficavam na rua porque o comprador dos materiais só vinha à noite, porque na área central é proibido entrar caminhão durante o dia. E que também, dada a distância, Santo Afonso Centro, Quefa Centro, Canudos, eram longas distâncias para serem percorridas puxando um carrinho, muitas vezes com 200 quilos. Levamos essa situação ao prefeito e buscamos, então, com esse grupo, a criação de um centro de recebimento desse material, dos materiais dos catadores. Procuramos buscar uma identificação visual e criamos o programa Catavida, que é um programa que ele reconheceu a profissão de catador, ele valorizou a profissão de catador, constituiu as cooperativas na cidade, buscando promover a inclusão produtiva, social, ambiental. É um programa que ele funcionasse com essas características, né? Um programa socioambiental. Então tivemos na Visconde de Taunay o primeiro posto na cidade de coleta seletiva social, e as pessoas foram se incorporando. Fomos fazendo formação, um processo de formação continuada, permanente, e foi ampliando para o bairro Roselândia, para a cooperativa que funcionava lá de forma precária. Conseguimos, então, promover uma reestruturação total na central de resíduos da Roselândia, e também ampliando, criando outras 2 novas cooperativas na área da Santo Afonso, e que é uma das melhores coisas que ajudei a fazer nessa cidade em termos de políticas públicas. Muitas pessoas que estavam em situação de rua conseguiram se emancipar, conseguiram, através do Catavida, uma nova vida. Né? Conseguiram, então, inclusive, ter previdência, que é uma coisa importante para as pessoas, buscar, através dos outros programas, com a rede também dando suporte, uma grande parte das pessoas que constituíram o residencial Novo Hamburgo, elas, do Minha Casa Minha Vida, eram catadores. Então saíram da rua, foram trabalhar na cooperativa, adquiriram as casas, financiaram as casas no programa, mobiliaram as casas, porque na época também tinha o cartão para uma outra linha específica de crédito do governo federal para equipar as casas. Esse é um programa que teve 5 premiações nacionais e um prêmio internacional, um reconhecimento da ONU, que levou a nossa cidade também a um reconhecimento de cidade sustentável. O programa, ele perdeu um pouco da sua potência nas últimas administrações, mas é um projeto que ele é muito estratégico, ele continua sendo muito estratégico porque a população de rua nesse tempo cresceu, voltou a crescer. Também as questões ambientais se tornaram cada vez mais necessárias, ter uma intervenção de educação ambiental,
e que os catadores formados por um processo longo de aprendizado se tornaram agentes ambientais também. Não era só a coleta seletiva, mas também a conscientização ambiental. E hoje nós percebemos a ausência total desta política de educação ambiental na cidade, no centro urbano, porque a deposição irregular de resíduos ela continua muito forte. Os espaços ambientais se tornaram espaços de deposição de sofás, de tudo, né, quanto é tipo de resíduos. Então, e a cidade gasta milhões de reais por ano, inclusive nesse PPA agora, que é uma previsão, né, para 4 anos, aponta que há um déficit entre o que se arrecada e o que se gasta. Então, a solução que o governo, inclusive, aponta é uma legislação que fico muito orgulhoso por ser de minha autoria, que é uma política permanente de educação ambiental e um projeto ambiental para a cidade. Esta mudança, além dos carrinhos elétricos, que ajudavam muito assim na tração, na substituição da tração humana por uma tração motora, é todo um vínculo que foi quebrado dos catadores com os lojistas. Então, os lojistas já recebiam dentro das lojas os agentes, os trabalhadores do Catavida, devidamente identificados, vinculados. Então, muitos municípios vieram aqui na cidade conhecer o Catavida. Ele se tornou, né, uma referência nossa. Então, isso não existe mais hoje, infelizmente. Então, estive hoje de manhã numa longa conversa com a secretária de Desenvolvimento Social, contextualizando ela, recuperando um pouco da história do programa Catavida. E o quão ele é, assim, necessário hoje para a cidade. O quão ele é necessário. E o mais importante é que foi construído aqui essa tecnologia social com os funcionários, com os técnicos, com os agentes do governo e que promoveu uma das maiores inclusões social aqui do município. É um governo de primeiro ano. É um governo que pega uma cidade numa situação de crise financeira. Eu tenho minhas críticas ao decreto de calamidade financeira, porque ele não trouxe todo um conjunto de informações necessárias para o Legislativo para que a gente pudesse ter acesso maior e concordar ou discordar. Tem uma justificativa desta gestão dizendo que faz um PPA com valor mais real, que eu quero crer que seja, do que as perspectivas de receitas da antiga gestão. Há uma diferença de quase R$1 bilhão aí, né? Que não se confirmou nos outros governos. A cidade ela precisa ser reconstruída, do meu ponto de vista. A área mais desestruturada hoje é, de fato, a saúde e também a infraestrutura da cidade. Nós temos uma pavimentação em colapso, né? Então eu tenho pregado que nós precisamos de uma união de esforços, que nós precisamos de um mutirão para recuperar a nossa cidade. Mas isso, né, não quer dizer que eu vá concordar
né, com mais exigência de sacrifícios da população. Não, não concordo com isso. Não irei concordar e farei, né, farei a crítica necessária que for, né? Tanto nas questões, né, de tributos, de taxas, mas também assim, de medidas antipopulares que vêm exigir mais sacrifício da população. Acho que agora é a hora de quem está na gestão fazer sacrifícios, né, como diminuição do número de CCs. O número de CCs ainda é expressivo. Ele é muito expressivo. Vocês vejam bem que nós tínhamos, no governo Fátima, perto de 300 pessoas. 220 pessoas só na prefeitura. Aí tem Comur, aí tem Comusa, aí tem FENAC, aí tem Fundação de Saúde, né? É quase o mesmo, assim, imagina né, um número expressivo desses dentro de uma estrutura pública, inchada, somente para atender a demanda política, sem atender a demanda da cidade. Isso custa muito. E quem paga é o povo. E que impacta no funcionalismo, né? E que impacta diretamente no funcionalismo. Então, cada vez menos concurso, cada vez mais terceirização, cada vez menos serviços de qualidade para a população, né? Então, tenho feito... não participo do governo, não tenho nenhum cargo de confiança, de indicação, essas práticas no governo. O que existe é uma relação, é um diferencial desse governo, é um governo que dialoga mais do que o outro. O outro era ausente total de diálogos, tanto com a cidade quanto com a Câmara. Esse é um governo que dialoga mais com a Câmara, né? Eu sou recebido por todos os secretários, sou recebido pelo prefeito. Eu fiquei praticamente 8, 9 anos sem ser recebido no gabinete da prefeita. É um tempo longo, né? Então isso é um diferencial. Então, para além das questões ideológicas que esse governo representa, que não são as minhas, a gente tem uma relação de respeito. Veja bem que a bancada do Partido dos Trabalhadores já trouxe esse ano quase 2 milhões de reais. Sexta-feira agora eu tenho uma reunião com o prefeito para entregar mais uma emenda do deputado Pimenta para a cidade, né? Temos várias emendas da Maria do Rosário, né? Temos emendas do senador Paim. Então, há uma atenção, além, claro, do alto volume de recursos que o governo federal emprega na cidade. Nós temos um volume importante para habitação na ordem de mais de 20 milhões de reais. Temos um recurso significativo de 14 milhões para a macro-drenagem da cidade. E temos um aumento do repasse do Fundeb agora significativo também para o município. Então, o governo federal, ele é um governo de diálogo, ele é um governo que quer ajudar na reconstrução tanto do Estado, né, que aportou mais de 6 bilhões e meio de reais. Infelizmente, o governo do Estado atrasa os projetos e, consequentemente, atrasa as execuções. Mas o governo federal não olha, né, a partidos, ele olha as cidades, olha o povo. Então eu tenho sido ponderado, né, nas críticas, dando um crédito, dando um tempo, né, para que a cidade possa se reencontrar novamente, que possa, pelo menos nessa questão financeira, né, pelo menos nessa questão financeira, mas tenho cobrado bastante coisa no sentido de que é necessário, né, investir recursos
públicos urgentes no tratamento de esgoto. A Comusa agora anuncia um superávit histórico de 102%. Isso também é resultado dessa sobretaxação nas contas daqueles mais, principalmente do povo mais pobre, o pagamento dessa dívida histórica aí com a Comusa, com a Corsã, né, que não é mais pública, inclusive. Né. Nós não podemos esquecer as promessas que o prefeito fez da tarifa zero, de qualificar o transporte público na cidade, de oferecer uma saúde mais digna para a população. Mas estamos também nesse esforço de reconstrução. Então essa assim é um pouco do nosso perfil, né? Eu fui mais contundente na Fátima, sim, porque ela foi teve um pacote de maldades em cima do outro. Aí não tem como não ser uma oposição mais ferrenha, mais, né? Mas também vai depender muito, né, do como que o governo vai se postar, né, ou se vai ser um governo mais para o povo ou também contra o povo, né? Então, projetos como que vieram para casa, né, como projetos que agridem o meio ambiente, mesmo sendo para moradias, nós votamos contra. Nós queremos colocar o povo que foi atingido pelas enchentes num lugar seguro para eles morarem, né? E não lugares que, além de impactar ambientalmente, possa oferecer, né, riscos a ele. Nós votamos contra essa nova taxação da conta de água, né? Então são medidas que não são do nosso agrado. Aquilo que for bom para a cidade, o que for bom para as pessoas, nós vamos aprovar. O vereador Brizola vai se comprometer em aprovar. Aquilo que for contra o povo, não. Né? É uma cidade onde o povo trabalhador já sofreu demais. A Comissão de Finanças é uma comissão estratégica, ela é uma comissão importante. É claro que as comissões elas deveriam não só servir para analisar projetos, mas para aprofundarem um pouco mais os estudos sobre a problemática financeira, a crise financeira da cidade. Veja bem que nós temos uma inadimplência na ordem de 600 milhões de reais. Isso significa quase a metade desse orçamento. São inadimplências de IPTU, de ISS, de multas, de taxas. Nós tivemos, na década de 90, um processo falimentar violento na cidade, onde que parte desse endividamento, dessa inadimplência também, né, se desenvolveu, se alavancou. E nós temos também uma dívida da cidade histórica com o IPAZEM, que é o Instituto de Previdência, do Funcionalismo, Previdência e Assistência. Então são dois gargalos que precisam serem encarados, além, claro, de uma política fiscal mais justa para a população. Os bairros hoje da periferia estão pagando um IPTU quase que igual aos bairros de classe média alta e na parte mais central da cidade. Isso não é justo, né? Isso não é justo e isso se deu agora nesta atualização da planta genérica de valores. A cidade
ela precisa também acreditar nos seus talentos, no seu funcionalismo, nos seus técnicos e parar com essas contratações de consultorias para isso, consultoria para aquilo. Eu não acredito que nós não tivéssemos condições de ter aqui, através do quadro técnico, um suporte, juntamente com as nossas universidades, de um suporte técnico capaz de fazer uma atualização no desenvolvimento urbano, assim, né? A administração passada gastou R$1,5 milhão para fazer um cálculo atuarial para o IPASEM. R$1,5 milhão. Isso é muito dinheiro. Nós temos cirurgias eletivas simples aí, de pedra nos rins, essas cirurgias mais simples, que R$1,5 milhão poderia ajudar bastante, né? E é necessário, estancar também o número, né? Já falei do número de contratações políticas. É urgente, necessário, né, em alguns setores, realizar concursos públicos. Até para a gente não ir perdendo, né, o legado, não ir perdendo as construções setoriais, né? A educação enfrenta isso. Nós já fomos um município com um IDEB, né, mais elevado, um reconhecimento nacional da qualidade da nossa educação, que não é o caso hoje, né? Então é preciso repensar todo o sistema de finanças da cidade. E a Comissão de Direitos Humanos, ela nunca fugiu de nenhuma luta, de nenhum tema, né? E não vai ser agora esse tema que envolve aí a questão das pessoas em situação de rua, que essa é a população que mais cresce no mundo, né? Se ir para os Estados Unidos, que é onde que diz que o capitalismo deu certo, a gente vai ver que tem milhares e milhares de pessoas morando na rua, em situação de rua. E é preciso desmistificar um pouco essa situação, porque por que as pessoas vão morar na rua? Por que as pessoas se tornam pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Às vezes é pelo alcoolismo, às vezes é pela drogadição, é pela desagregação familiar, é também pelas coisas mundanas, né? E é também, assim, pela questão de saúde mental. Tem muitas pessoas esquizofrênicas na cidade, né, sem serem laudadas, né, sem assistência, sem acompanhamento. Num centropop que está sendo combatido na cidade, sem política pública para enfrentar. O próprio Catavida, ele é um instrumento importante para a diminuição das pessoas em situação de rua. É claro que isso envolve casa de passagem, né? E não é retirando, não é excluindo nas entidades que dão suporte para as pessoas em situação de rua, como alimentação nos finais de semana, que vai diminuir o problema. Não acredito nisso. Eu acho que o problema vai aumentar, né? O que a gente precisa, de fato, é uma casa de passagem, oferecer um endereço para essas pessoas. Uma pessoa que sofre com alcoolismo pode procurar um trabalho. Não, ela precisa se tratar primeiro. Ela precisa ter esse suporte, né? As pessoas enfrentam questões de doenças mentais. Essas pessoas precisam da assistência da saúde mental. Elas precisam ser encontradas. É preciso fazer uma busca ativa para essas pessoas. Eu não gosto de ver pessoas
dormindo em calçadas em frente às lojas, defecando em frente às lojas, né? Não gosto de ver isso, porque o comerciante ele paga um aluguel caro também para manter o seu trabalho, seu negócio em funcionamento. É ruim, né? Ninguém quer. Assim também como eu não concordo com a ocupação de um espaço público somente por um grupo determinado, né, da sociedade. Não. Assim como também não admito que haja pessoas que estejam infiltradas dentro, assim, se passando por pessoas em situação de rua para cometer furtos, para cometerem, né, violências. Não concordo com isso. Acho que isso é questão de segurança pública mesmo, né? Mas é preciso encarar isso como uma questão social. Não é só com cacetete que se resolve. É com políticas públicas, né, que vai se resolver isso. É com o compromisso, né, de todos. Não adianta se botar, né, tem umas ideias aí de mandar para as cidades natal. E os nossos que nós produzimos, né? Então, já foi feito um levantamento para ver a origem dessas pessoas. Então, é preciso entender a funcionalidade da cidade, é preciso entender todas essas questões sociais, ter sensibilidade para isso, sem preconceito, e gerar políticas afirmativas de inclusão, de emancipação, de cuidado. Eu estou casado há 36 anos, mais um tempo de namoro, tempo de noivado, vai fechando uns 40 anos, né, de casa de um amor, né, de uma vida com uma pessoa que eu amo, que a gente construiu uma família juntos, que superamos muitas dificuldades, que pudemos nos fortalecer, também minha família, a família dela. Recentemente tivemos a perda da sogra, né? A mãe da minha esposa teve um câncer, faleceu, foi uma luta difícil, porque também era uma pessoa que a gente amava muito. Mas enfim, todos, né, enfrentaremos dificuldades, né, com os nossos idosos e com as questões de saúde. Eu sou um pai feliz, né? Claro que a gente também abriu mão assim de muitas coisas na vida para poder oferecer uma educação de mais qualidade também para os nossos filhos, né? Assim, como poder pagar uma mensalidade mais alta numa instituição como a Liberato, que vale, né, todos os reais empregado e muito mais, e um pouco mais, porque a educação da Liberato é uma educação profissional de alta qualidade também. Lá minha filha, então, que passou antes pelo fundamental e o médio em escola pública, porque o Liberato também é escola pública, né, embora seja uma fundação e que tenha uma mensalidade. Ela estudou química na Liberato, se formou técnica. Ela teve nota 1000 no Enem. É uma menina muito estudiosa, sempre foi muito estudiosa, e ela conquistou, né, uma vaga na Universidade Federal num curso de medicina, né? Então, esse ano ela se forma no dia 12 de dezembro. Tivemos agora a prova de toga. Então, o ano que vem nós teremos uma filha médica atuando no SUS, né, que é o compromisso dela também de atuar na rede pública, de poder devolver também uma parte que a população, né, que a sociedade, que a universidade pública também garantiu a ela, né? Então estamos muito felizes com esse momento.
Ela está com 26 anos, já está também casada, né? Mora em Porto Alegre. E o meu filho, o Francisco, estuda também numa escola pública de ensino de muita qualidade, que é o IFSU, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, da qual agora nos orgulhamos muito pela conquista, né, da área central ali da Transurb para a construção da sede definitiva da escola. Então, muito feliz que a minha família, né, vendo os filhos, né, se formarem, assim como também agora percebi lá na prova de toga, observando, né, a composição assim, dos alunos, e a gente percebe que muita gente que está frequentando a universidade, ela não estaria ali sem uma política pública. Houve uma Né? mudança. Houve uma mudança, uma grande quantidade de pessoas negras que antes estavam totalmente excluídos da universidade pública, né? E a alegria desse momento, assim, uma alegria coletiva, uma energia super boa de ver, né? Porque isso não é fácil. Não é fácil chegar num curso conquistar uma vaga num curso de medicina. E ele é mais difícil ainda permanecer no curso, porque muitas famílias, inclusive, não têm as condições de dar o suporte necessário. Bom, não paga mensalidade, mas tem aluguel, tem livros, tem né? Tem turnos, tem... Não pode trabalhar. Então Então a gente ajuda a Laura até hoje, assim, né, com as questões das despesas dela. E claro, ela depois vai ter um salário, vai se virar, né? E percebo também que há na minha comunidade muitos jovens formados pela Liberato, estudando na IFSU, e muita gente assim muito interessada, uma juventude assim que está mais interessada também em participar do Enem, em buscar o caminho da universidade pública como garantia de um ensino superior, de uma vida melhor, né? Então, nossa tarefa aqui também é estimular, enquanto vereadores, enquanto agentes públicos, estimular a participação da juventude nesses processos, para que não passe, né, as mesmas dificuldades que a minha geração passou dentro de uma fábrica, estudando à noite, né? É difícil, não é fácil se manter nessas condições. Nós estamos vivendo um momento muito crítico na cidade. De fato, a crise financeira, ela existe, né? Será preciso muito esforço, muito foco, muita gestão, muita capacitação para, né, recuperar a nossa cidade. Inclusive a nossa autoestima de hamburguenses, né, que está um pouco abalada, um pouco afetada. Nós temos uma cidade com um povo muito trabalhador, um povo que deu já a sua contribuição e que continua dando, que é interessado, é uma sociedade que quer, de fato, reestruturar, reorganizar a nossa cidade, né? Então eu acredito muito na rapaziada, na força da classe trabalhadora, mas é um momento agora também, né, da gestão pública que assumiu a nossa cidade, de entender esse momento e fazer todos os esforços necessários para que a gente possa, de fato, ser uma cidade melhor, ser uma cidade, né, boa para trabalhar, que tenha emprego, né, de qualidade, que a gente possa educar nossos filhos aqui, viver aqui, né, em paz, né? De minha parte, nosso mandato já deu bastante contribuições, queremos continuar contribuindo, queremos estar aproximando cada vez mais as políticas públicas federais do governo, né, do governo municipal, que o governo municipal,
não perca projetos, desenvolva bons projetos, que implante, né, sistemas de captação de recursos e de desenvolvimento de projetos, porque nós já tivemos aqui um grande número de projetos aprovados. Né? Nós já tivemos mais de 500 milhões, nós tivemos captação que sobrepassou, né, administrações. Né? Então, essa é a mensagem que quero deixar, assim, que a gente de fato assim, trabalhe pela reconstrução da nossa cidade sem penalizar mais ainda o nosso povo.